Olá pessoal, a gente vai começar então mais uma aula da nossa disciplina de inteligência artificial. O assunto da aula de hoje são algoritmos além das buscas clássicas, né? Só lembrando que na aula passada nós falamos de busca com informação. E essa busca com informação, a ideia é utilizar informações adicionais à definição do problema. Agora na aula de hoje a gente vai fugir um pouco dessas tradicionais clássicas e vamos falar sobre três na verdade, estratégias muito interessantes também de busca para achar soluções. Então, o algoritmo de busca, até agora a gente falou sobre uma exploração sistemática do espaço do problema, né, que mantém um ou mais caminhos na memória, registrando alternativas exploradas e não exploradas. Há problemas em que o caminho é irrelevante e o estado final em si é a solução. Então, como por exemplo, projeto de circuitos, layout de instalações, escalonamento de trabalhos, otimização de rede, gerenciamento de carteiras e o problema das 8 rainhas, né? Que basta apenas saber o estado do tabuleiro e não as peças sendo colocadas no tabuleiro, né? Então, o caminho não interessa, o que importa é o estado que todas as peças estão no tabuleiro. E a gente vai mostrar isso durante a aula. Temos uma noção agora de meta-heurística. E o que são esses meta-heurísticos? São meta-heurísticos para resolver de forma genérica problemas de busca e otimização. Não necessariamente guarda caminho à solução, usando então pouca memória, e pode encontrar soluções razoáveis para problemas grandes, né, e bem complexos, até mesmo infinitos. Então, problema de otimização, temos o estado, que é o vetor de variáveis. Temos uma função objetiva, continuamos tendo, né, uma função objetiva, e o objetivo é achar o estado que maximize a função objetivo ou minimize o custo da sua heurística. Lembrando, a heurística é dada por uma H de N. Então aqui nós temos o espaço de busca, né? E o estado de busca nós temos a função objetiva aqui. E se é uma função objetiva, a gente quer maximizar, né, o ganho dela, né? Que vai de 0 até um valor acima de 0. Então aqui nós temos um espaço e diferentes conceitos, né? Quando a gente for percorrer esse espaço aqui do problema, a gente tem o conceito de planície, o conceito de máximo global, máximo local plano e o estado atual, que é o estado que você está naquele momento e você quer avançar, né? Avançar em busca de quem? Se eu tenho uma função objetiva, eu quero maximizar. E não maximizar localmente, né? O máximo local significa um pico numa região, mas ele é localmente máximo. O que eu tenho que buscar num problema é sempre esse máximo global, que é a melhor solução de todas. O conceito de planície, a ideia é exatamente esta aqui, ó, que você vai tateando o espaço do problema, você nunca vê um resultado melhor do que o que você já está. Então sempre o valor da H de N, da heurística, ela sempre é o quê? Ela sempre é igual, ou da função objetiva no caso. Tá? Ok, então o algoritmo completo sempre encontra uma solução. Vocês lembram daquele conceito de completude, né? Então é achar uma solução. Então o algoritmo acha uma solução, ele é completo. Caso ele exista, né? A solução exista. Agora o algoritmo ótimo é aquele que acha o melhor resultado de todos, que é o máximo global ou mínimo global. Busca com melhoria interativa, a ideia é buscar com o espaço inicial e melhorar iterativamente. Os estados podem ser representados por uma superfície. A altura de qualquer ponto na superfície corresponde à função de avaliação do estado naquele ponto, como foi dito aqui, ó. Então, essa superfície aqui, ó, à medida que eu vou caminhando, eu vou subindo, ou seja, eu vou melhorando o meu valor de função de perda, daí de função objetiva.
Aqui ele estabiliza, então ele não tem valores sendo aumentados, melhorados nem piorados, e de repente ele começa a subir novamente até chegar no pico máximo. Após o pico máximo, você começa o quê? A ficar com soluções piores. Piores, 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 e começa a subir e melhorar aquela função objetivo novamente até chegar no máximo local. Tá? Então esse daqui é o espaço do seu problema, que você vai ter subidas e descidas, e é normal ter. O algoritmo se move pela superfície, então os estados podem ser representados por uma superfície. A altura de qualquer ponto na superfície corresponde à função de avaliação. O algoritmo se move pela superfície em busca de pontos mais altos. Se você tiver uma função objetiva, mais altos. Se você tiver uma função de custo, você quer um menor custo, baixos. Pontos mais altos e baixos, ou máximo e mínimo global, corresponde à solução ótima. Se é global, é ótimo. Estado onde a função de avaliação atinge seu valor máximo ou mínimo. Esses algoritmos guardam apenas o estado atual, não importando o caminho até chegar nesse estado, e não veem além dos seus vizinhos imediatos, ou seja, o que é? Ele só vê um estado à frente. Contudo, muitas vezes são os melhores métodos para tratar problemas reais muito complexos. Então, esses algoritmos de busca de meta-heurística, eles resolvem problemas muito complexos. E a gente vai falar duas classes de algoritmos aqui, tá? A hill climbing, que é a famosa subida de encosta ou em encosta, só faz modificações que melhoram o estado atual, e o melhorar significa ter uma melhor valor na sua função objetiva. Então eu só mudo se melhorar, se não melhorar eu não mudo. E o simulate annealing, que é o têmpera simulado, que a gente chama. Pode fazer modificações que pioram o estado temporariamente para possivelmente melhorar no futuro. Então são duas classes de algoritmos e a gente vai explicar cada uma delas agora. Então, busca subida de encosta se move de forma contínua em valores crescentes. E essa encosta acima, né? Eu vou subir o espaço do meu problema. E subir por quê? Porque eu só mudo se ele melhorar o resultado. Se ele não melhorar, eu não mudo. Termina quando alcança um pico em que nenhum vizinho tem valor mais alto. Examina vizinhos imediatos, ou seja, ele está em volta, ao redor daquela solução que você achou naquele momento. Não precisa manter a árvore de busca, porque você não precisa do caminho até chegar, você só precisa da solução final. Guarda só o estado corrente e tenta melhorá-lo. Então, notem aqui esse desenho, ó, tem dois picos. Ele sai daqui de baixo porque hill climbing, né? Ele vai escalar mesmo os picos, aqui ó, as montanhas. Então ele começa e ele vai indo e ele só move quando ele melhora. Então vamos ver como que funciona esse cara. Ó, tem um problema das N rainhas, né? Que você tem um tabuleiro, você tem N rainhas nesse tabuleiro, e o tabuleiro é de N por N. Se eu tenho 4 rainhas, eu tenho um tabuleiro de 4 por 4. Tá? A ideia é que essas rainhas aqui, elas não se ataquem. Se vocês jogam xadrez, vocês sabem que a rainha, ela anda por todos os lados, né? Então, para elas não se tocarem, elas não podem estar na mesma direção, vamos dizer assim. Então, temos esse problema aqui, ó. Todas as rainhas, as 4 N rainhas estão no tabuleiro. Então, este é um estado do seu problema. Eu só vou avançar quando eu mudar esse estado. E não importa o caminho que levou para este estado aqui. O que importa é só o final, é a foto final do tabuleiro. Então temos 5 pares de rainhas se atacando, por quê? Ó, esta ataca esta, esta ataca esta, depois vamos para esta ataca esta, esta ataca esta, esta ataca esta, esta ataca esta, e esta ataca esta e esta. Então 5 pares de rainhas se atacam.
Quando você modifica este cara para baixo, aqui, ficam 3 pares de rainha se atacando, ou seja, diminuiu. Isso é bom, porque você quer que nenhuma se ataque, você quer que esse valor fique 0. E aqui, quando você modificou este cara para cá para baixo, ficou uma rainha apenas se atacando. Então, este é o melhor estado até esse momento. Então, na subida de encosta, se você muda para cá e H de N melhora, então você aceita esse resultado aqui. E daí, a partir deste resultado, você vai mudar novamente e ver se melhora, como foi o caso aqui, melhorou. Aí você aceita esse resultado e vai para a próxima jogada. Então, a subida de encosta, o algoritmo é dado um nó inicial, que é o estado do tabuleiro. Repita, ó, se o sucessor, ou seja, se modificando o tabuleiro, o sucessor atual com o melhor valor de avaliação, então se ele tem melhor avaliação, ele muda, ó, a solução do estado corrente, então ele modifica e ele vai para o final. Ó, nó atual recebe o vizinho. Se o vizinho é menor do que o atual, ele não modifica, então não consigo mais encontrar algo melhor na vizinhança. Então ele olha para a vizinhança, ele vê o que tem de melhor e só muda se melhorar. Então esse daqui também é chamada de busca gulosa local, tá? Captura um bom vizinho, um bom estado vizinho, porém pode ficar paralisado em máximos e mínimos locais e em platôs. O que acontece aqui? Ele só muda se ele modifica e ele vai olhar sempre para o seu vizinho, né? Então, se ele está aqui, ele olha para os vizinhos e vê qual que é o melhor e só mexe no vizinho, só aceita aquele novo tabuleiro se ele melhorar. O grande problema é que quando ele cair aqui, ó, por exemplo, numa planície, num platô, né? Ele cai aqui no meio, ele olha para um vizinho, ele tem pior, ele tem o mesmo resultado. E ele olha para o outro, tem o mesmo resultado. Então ele fica aqui e ele para o algoritmo achando que isso aqui é o melhor resultado. Tá? E uma alternativa para sair dessa paralisação aqui é você dar passos à frente. Então você dá mais passos para tentar achar um melhor resultado na função objetivo. Uma outra forma é você tentar chacoalhar o tabuleiro. Chacoalhando o tabuleiro, você pode cair aqui, por exemplo. Daí você consegue sair novamente. E chacoalhar é uma escolha aleatória mesmo. O que são máximos locais? Então, em contraste com máximos globais, que é o melhor resultado, né, são picos mais baixos do que o pico mais alto no espaço dos estados, né, na solução ótima. Então, o máximo local é o que é bom, mas só localmente. A função de avaliação leva um valor máximo para o caminho sendo percorrido. Essa função utiliza informação local, porém, o nó final está em um outro ponto mais alto. Isto é uma consequência das decisões irrevogáveis do método. Por exemplo, no xadrez, eliminar a rainha do adversário pode levar o jogador a perder, né? Então, por exemplo, ele está subindo a encosta aqui. Então ele vai, sobe. Chegou no pico, ele olha para todos os lados aqui, ele vê que ele está no maior. Então ele não sabe que este cara existe. Que ele não tem essa informação, né? A gente não tem informação de todo o espaço do problema. Então ele para aqui, ele para no máximo local e que não é um resultado ótimo. Platô é uma região do espaço de estados onde a função de avaliação dá o mesmo resultado. Então ele vai percorrendo, ó, e sempre tem o mesmo valor de H de N. Então o problema das 8 rainhas, né? Dado um tabuleiro de xadrez, tem 8 rainhas, a formulação do problema, né? Dos estados completos é cada estado tem 8 rainhas no tabuleiro, uma por coluna. Essa é uma restrição do problema, uma por coluna. Novos estados são gerados movendo uma rainha para outro quadrado na mesma coluna. Cada estado tem 8 vezes 7, ou seja, 56 sucessores. Então, você pode mudar
esta rainha para qualquer uma das 7 outras linhas, esta rainha para 7 outras, essa para 7 outras, e a solução do problema não é o caminho que eu cheguei na solução, mas apenas a solução de quem? De nenhuma rainha se atacando. Por exemplo, isso aqui é um resultado, né? É uma solução. Note que nenhuma rainha está se atacando. Então, o problema das 8 rainhas, a heurística H aqui é o número de pares de rainhas se atacando. Neste caso, quanto menor o valor da H de N, melhor. E você espera que seja zero, né? Então, o zero significa nenhuma rainha se atacando. Escolhe o melhor sucessor corrente. Se houver vários, escolhe aleatoriamente um deles. Ou seja, se eu tenho uma posição se eu tenho um posicionamento aqui no tabuleiro, eu mudo uma rainha, mudo outra, e eles têm sempre o mesmo resultado, por exemplo, 12, 12, tá vendo? Se eu pegar essa e colocar aqui, fica 12. Se eu pegar essa e colocar aqui, fica 12. Se eu pegar essa e colocar aqui, fica 12. Então, esses são os melhores resultados que a gente tem, 12. Se tem vários, você joga uma moeda e mexe a sua rainha. Então, H17 nesse estado, este estado aqui, com essas rainhas nessa posição, H igual a 17. Se eu mudar qualquer uma desta para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá, aí fica de 17 fica 12. Daí eu aceito a solução e vou para o próximo passo, ou próximo estado. Mínimo local é um H1, todos os sucessores têm custo mais alto, alcançada em 5 passos a partir do estado inicial, ou seja, note aqui que nós temos aqui apenas uma rainha atacando a si própria, né? a outra rainha. Então aqui, qualquer posição, qualquer mudança aqui dá maior do que 1. Lembrando-se que se eu quero chegar a 0, eu só mudo quando eu chego em H igual a 1. Para melhorar esse resultado, só basta a solução, que é H igual a 0. E toda modificação aqui, pegar esse, colocar aqui, tudo dá maior ou igual a 1. Então, ou seja, ele achou um mínimo local e ele nunca mais vai sair daqui. O problema das 8 rainhas tem estados iniciais aleatórios. 86% das vezes busca fica paralisada por conta disso aqui, exatamente por causa disso aqui, porque você não tem o que? Você cai num mínimo local e não sai mais dele. Resolve apenas em 14% das instâncias do problema. Ou seja, se você jogar 100 vezes com o algoritmo de subida e encosta, 100 vezes, apenas 14 vezes você vai conseguir resultado. É a solução. Mas é rápida, tá? Então, em 4 passos em média, quando tem sucesso, 3 passos em média para ficar paralisado, em espaço tem cerca de 17 milhões de estados. Então, esse tabuleiro aqui tem 17 milhões de estados. Mudar de estado em platôs, quando o estado tem avaliações iguais, coloca-se um limite de vezes. Então, o que acontece? É aquela ideia que eu falei para vocês de ir tateando ao longo do espaço. Você está no platô, você vai dando um passo e vai aceitando valores iguais de HN. E em algum momento você pode chegar no pico no pé de um morro. E daí você começar a subir novamente, tá? Então você pode aceitar valores iguais por N vezes, por exemplo, 10 vezes. Eu aceito 10 mudanças iguais. Após isso, eu paro o algoritmo ou acha uma subida. Tá? Então é uma forma de você não ficar preso num mínimo local. Então, com estados iniciais aleatórios das 8 rainhas, usando essa estratégia de 14% das instâncias, né, de solução do problema, a gente pula para 94, apenas com esse limite aqui de valores iguais.
mas demora um pouquinho mais, ó, 21 passos em média para conseguir a solução e 64 passos em média para falhar. Busca de subida e de encosta, sucesso depende da topologia do espaço do problema, né? Se houver poucos máximos locais e platôs, né, a subida de encosta com reinício aleatório encontrará boa solução com rapidez. E esse reinício aleatório significa o quê? Chacoalhar. Uma vez que paralisou, você chacoalha o tabuleiro, né? As rainhas vão se espalhar novamente pelo tabuleiro e você começa novamente a resolver o problema. Mesmo para problemas mais complexos, pode encontrar máximo local razoavelmente bom, com poucos reinícios. Aqui uma brincadeira para vocês exercitarem. Aplique a busca de subida e de encosta ao seguinte tabuleiro, usando a heurística de minimizar o número de pares de rainhas que se atacam. O que é o número de pares de rainhas que se atacam? Então, ó, esta rainha ataca esta, 1. Esta ataca esta, 2. Esta ataca esta, 3. Esta ataca esta, 4. Esta ataca esta, 5. E esta, 6, 7, 8. E esta, 9, 10. Então, esse H aqui é igual a 10. Como que eu faço para esse cara aqui ser o melhor possível utilizando busca de subida e encosta? Exercício para casa. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai falar sobre uma nova família de algoritmos, que são as famílias de algoritmos evolutivos. Tá? Então a gente falou no nosso espaço do problema, né, que nós temos aqui o completo e o ótimo, onde o completo é ter solução e o algoritmo ótimo é aquele que acha a melhor solução de todas. Falamos sobre subida de encosta, né, que eu só mexo se a minha H de N melhorar. Desculpe. Agora a gente vai falar sobre a têmpora simulada. Essa têmpora simulada é a ideia de têmpera, significa esquentar o metal, o vidro, e depois esfriá-lo gradualmente, tá? Que é aquela ideia de vidro temperado, né? Buscar a ideia de subida de encosta para descida de gradiente. Então, subida de encosta muda para descida. E descida de gradiente significa descer uma ladeira, né? Uma bola rolando em uma superfície acidentada e esta parará no mínimo local. Para evitar que ela fique parando, você agita a superfície para que a bola continue descendo e saia desse mínimo local. Então a ideia dessa estratégia é agitar com força no início e diminuir gradualmente a intensidade de agitação. E agitação significa aleatoriedade, randômico. Diferente da subida de encosta, é que esta estratégia não escolhe o melhor estado sucessor, mas escolhe o melhor movimento aleatório, ou seja, o agito. Caso esse movimento aleatório não seja melhor, aceita-se um movimento com probabilidade menor que 1. Isso aqui é utilizado, por exemplo, em layout de VLSI e escalonamentos. Tá? Então, essa é a ideia de têmpora simulada. Então, basicamente, é a probabilidade, utiliza de probabilidades para escolher o próximo vizinho. Daí a gente tem o busca em feixe local. Esse é manter apenas um estado na memória, né, como o subida e encosta. Esse daqui, ele mantém K estados na memória. É como se ele estivesse querendo subir a montanha por vários lados da montanha, né? E daí a ideia é iniciar com K estados gerados aleatoriamente, expandir os sucessores de cada um dos Ks. Se o objetivo é alcançado, sucesso, se não, seleciona o melhor K, os melhores K dentro de todos os estados e volta para K novamente. Então a ideia é que nós temos temos essa subida, e um sai daqui, outro sai daqui, outro sai daqui, outro sai daqui, outro sai daqui. Imagine 3, 4, 5 tabuleiros, né? Vários tabuleiros sendo iniciados ao mesmo tempo, mas cada um com a sua jogada aqui, com a sua distribuição de rainhas. E você vai mexendo em cada uma delas e pega os melhores resultados.
Esses K-reinício aleatórios, paralelos, os estados se conversam e tendem a abandonar caminhos infrutíferos, deslocando os recursos para o processo de maior progresso. O problema está na falta de diversidade entre os K-estados, se concentrando em uma pequena região do espaço. A solução é fazer, na vez de fecho local, faz um fecho local estocástico, que escolhe K-estados sucessores de forma aleatória, considerando uma probabilidade maior que a atual. Isso aqui serve como uma seleção natural. E a seleção natural, a ideia é de que os melhores avançam, os caminhos, né, as soluções melhores, mais próximas da solução, elas avançam, e as que não estão longe, elas morrem, né, são abandonadas. Aproveitando essa ideia de seleção natural, surge então um famoso algoritmo genético, ou algoritmos genéticos, que engloba métodos e técnicas de computação, né, bioinspirada. Na teoria da evolução das espécies de Darwin, ou seja, da seleção natural, que é a ideia de que os melhores indivíduos eles passam para a próxima geração e os que são fracos morrem, né? E na genética iniciada por Mendel. Então a base da evolução é a diversidade, é gerada por cruzamentos e mutações. Os seres mais adaptados aos seus ambientes sobrevivem e as características genéticas de tais seres são herdados pelas próximas gerações, né? Os indivíduos das próximas gerações. Charles Darwin, né, publicou aí o livro A Origem das Espécies, em 1859. As espécies evoluem pelo princípio da seleção natural e sobrevivência dos mais rápidos. E de Mendel, em 1865, falando que apresenta os experimentos dos cruzamentos genéticos, né, das ervilhas. É o pai da genética, né? Gregor Mendel. Nos anos de 1960, Holland e seus alunos propuseram a construção de um algoritmo de busca e otimização baseado na teoria evolutiva, e por isso se chama algoritmos genéticos. Então a ideia é que nós temos o espaço e as soluções, eles vão o quê? Eles passam soluções melhores, ou seja, melhor avaliadas, né, pela função objetivo, elas passam para a próxima geração e a partir dela cruzamentos e mutações são realizados para achar a solução ótima. Os algoritmos genéticos usam como base e procuram combinar a teoria da evolução das espécies, a sobrevivência das estruturas mais adaptadas a um ambiente, a um problema, e estruturas genéticas. Utiliza os conceitos de hereditariedade e variabilidade genética para a troca de informações entre estruturas, visando a melhoria das mesmas. Então a ideia é esse algoritmo aqui, ó, esse fluxograma. Aqui nós temos uma população, imagine vários tabuleiros, né, com as rainhas distribuídas pelo tabuleiro. Então imagine que você tem 50 tabuleiros diferentes, você avalia cada um dos tabuleiros para ver qual que é a HDN de cada um deles, e você só seleciona as melhores. Por exemplo, eu começo com 50 e eu vou selecionar 10. Seleciono os 10. Entre os 10, como essas soluções são as melhores, eu vou fazer o cruzamento entre essas soluções. E cruzamento a gente já vai mostrar como faz. É basicamente pegar uma parte da solução de um tabuleiro e misturar com o outro tabuleiro. Mutação também é uma ideia de modificar partes do tabuleiro. E daí você volta para a avaliação para ver se os novos indivíduos são melhores do que os anteriores. E faz isso até chegar na solução ou num resultado satisfatório. Então, o que é uma população, né? A população de um algoritmo genético é o conjunto de indivíduos que estão sendo cogitados como solução. Então, são os tabuleiros, né? No problema da N rainha. Cada indivíduo é uma solução, possível solução, né? Daí o indivíduo, né, é um cromossomo que a gente chama. Um indivíduo é um conjunto de atributos da solução, geralmente é uma cadeia de bits que representa uma solução possível para o problema. Outras representações são possíveis, não apenas em bits, mas você pode ser valores decimais.
Boa representação depende do problema. Então, por exemplo, uma população com tamanho n igual a 5, geração de indivíduos com seus cromossomos, cada elemento do vetor é um gene. Então, temos gene 1, 2, 3, 4, 5. E o indivíduo é todo quem? Todos os 5 genes aqui. Indivíduo 1, 2, 3, 4. Temos uma função de aptidão, aquela que avalia, né, o quão bom aquele indivíduo é, para depois ranquear o indivíduo, ordenar eles e falar, tá, uma vez que eu ordenei, eu quero pegar os melhores. Então, ó, essa nota, né, é o quão bom a solução do indivíduo é. A gente tem aqui um objetivo de AG, pode ser maximizar números de uns. Então, ó, eu quero que todos sejam uns, né? Se eu tenho 5 genes, quero que todos sejam 1. Então, se a função de aptidão é o número de uns, então esse cara tem 4, o score dele, né, o valor dele. Esse tem 3, esse tem 2, esse tem 3. E a aptidão média é 3. Quais são os melhores indivíduos? Este é o melhor indivíduo. Esse é o segundo melhor indivíduo junto com este aqui. E este é o terceiro indivíduo. Quem passará para a seleção? Os melhores. Na seleção, de acordo com a teoria de Darwin, o melhor sobrevivente para criar a descendência é selecionado. Há muitos métodos para selecionar o melhor cromossomo, que tem uma ideia de roleta ou de torneio. Tá? A roleta tem a ver com probabilidade. Tá? Então você coloca todos os elementos numa roleta e cada elemento, né, o valor daquela função objetivo ou a função de fitness que a gente chama, né? A gente tem, por exemplo, aqui ó, a gente tem 1 com 4, 2 com 3 e 1 com 2. Então, a probabilidade maior de escolher aqui é estes do que os outros, né? Porque de 4, 2 estão aqui, 1 aqui e 1 aqui. Então, tem 50% de chance de escolher esses caras e 25% de escolher este ou este, por exemplo. Há muitos métodos, então tem a roleta e tem o torneio. O torneio é só a ordenação deles, e daí você pegaria os 2 primeiros, por exemplo. A seleção dirige o algoritmo genético para as melhores regiões do espaço de busca. Se você seleciona os melhores indivíduos, você está mais próximo da solução. Essa aqui é a ideia da seleção por roleta, né? Para visualizar esse método, consiste em um círculo dividido em N regiões, que é o tamanho da população, onde a área de cada região é proporcional à aptidão. Então, utiliza-se da aptidão para escolher esses caras aqui. Então, o A1 tem 54,5% de chance de ser escolhido, e assim por diante. E essa é a roleta, né? Coloca-se então esse círculo em uma roleta, a roleta é girada em um determinado número de vezes, dependendo do tamanho da população. São escolhidos como indivíduos que participarão da próxima geração, aqueles sorteados pela roleta. Daí temos os operadores genéticos, que a gente chama, que é o cruzamento e a mutação. Um conjunto de operações é necessário para que, dado uma população selecionada, né, uma vez selecionado, você precisa melhorar aquelas selecionadas. Como que a gente evolui os indivíduos selecionados se eu não achei a solução ainda, né? E a gente vai mostrar o que são essas operações. É operador genético. O cruzamento é um operador que a gente chama de crossover ou cruzamento, cria novos indivíduos misturando características de 2 indivíduos pais. O resultado dessa operação é um indivíduo que potencialmente combine as melhores características dos indivíduos usados como base. Então, se eu tenho 2 tabuleiros, por exemplo, aqui, cruzamento 1 ponto em 2 pontos. Um cruzamento em 1 ponto aqui, você escolhe, ó, tem um indivíduo e o outro indivíduo. Eu faço aleatoriamente a escolha de 1 ponto e agora eu troco quem? Eu troco este pedaço com este pedaço e eu fico com 1, 1, 0, 1, 0, que é a parte de cima aqui, com a parte de baixo do outro, 1, 0, 0. E a outra parte que mantenho e troco a partir daquele ponto cá. Mutação também é uma ideia de modificar aleatoriamente algumas características do indivíduo. Então tem um indivíduo
Eu faço uma escolha aleatória do ponto e troco. Se esse valor aqui se é binário, 1 ou 0, eu sempre troco pelo complementar, né? Pela opção que sobra. O operador de mutação é necessário para a introdução e manutenção da diversidade genética da população. Dessa forma, a mutação assegura que a probabilidade de se chegar a qualquer ponto do espaço de busca possivelmente não será zero. E depois das gerações, o algoritmo é iterado até algum critério de parada. A cada passo, um novo conjunto de indivíduos é gerado a partir da população anterior. A este novo conjunto dá-se o nome de geração. Com a criação de uma grande quantidade de gerações que é possível obter resultados do agir. Então, o algoritmo genético, como funciona? Tem a população, tem a taxa de cruzamento, a taxa de mutação, tem uma população inicial de indivíduos aqui, P. Para cada indivíduo, você calcula a aptidão ou a fitness function, que a gente chama fitness, que é o quão bom aquela solução é, né? Aquele candidato à solução está, né? O quão perto da solução. Depois disso, o critério não achando a resposta, você ordena todos esses caras e seleciona os P membros da população aqui que você já mediu para reprodução. Então tem uma seleção, aplica cruzamento e depois mutação, e aí você completa a população novamente. Note que você começou com P-zão, você faz uma seleção PS, você mexe nos PS com cruzamentos e mutação e você completa novamente a população inicial. Para cada I, você faz novamente, calcula agora para os novos indivíduos a aptidão e escolhe novamente os melhores e passa para a próxima geração até achar o quê? Até achar a solução ou uma solução satisfatória. Então, como que a gente implementaria a codificação aqui do problema das 8 rainhas, né? Cada estado deve especificar a posição de 8 rainhas em coluna de 8 quadrados. Então você tem 24 bits, né, de codificação, que dá 8 vezes log de 8 na base 2, 24 bits para codificar. Então você poderia fazer em binário, você precisa desta quantidade aqui, né, de genes. Se você utilizar decimal, valores inteiros, você só precisa de 8. Né? Então, a partir disso, você faz então de 8 dígitos com valores de 1 a 8, a população temos 4 soluções. E o que significa esses valores? Esses valores aqui significam o seguinte, inteiro 8 está na casa 8, está na casa 6, está na casa 4, está na casa 2, está na casa 7, está na casa 5, casa 3, casa 1, tá vendo? Aqui, Então está na casa 2, 4, 7, 4, 8. Em cima dela, você faz o que? A avaliação dela. Então esse cara aqui tem 24 rainhas se atacando mutuamente. Aqui 23, aqui 20, aqui 11. Lembrando-se que o ataque ela tem que ser o menor possível, né? Então, deve retornar valores maiores para os estados melhores. Número de pares não atacantes, Então, a gente tem que buscar os não atacantes. O valor 28 para uma solução. Ou seja, 8 vezes 7 sobre 2 igual a 28. Então, aqui ele está fazendo número de rainhas não atacantes, não as que se atacam, tá? Se o valor máximo é 28, então a gente está buscando maximizar. Então este é o melhor indivíduo, este é o segundo melhor, terceiro melhor, quarto melhor. Então agora a gente vai para a seleção. Então, dados 4, a gente faz uma roleta falando quem será selecionado. E este cara tem 31% de ser selecionado, esse 28%, 29%, 26% e 14%.
Proporcional à aptidão, vários métodos, todos tendem a privilegiar indivíduos mais aptos, ou seja, com melhor valor de função objetiva. Então aqui, ó, 24 dividido pela soma do total, 24, 23, 20 e 11, tem 31% de chance de ser escolhido. E o 23 aqui tem 29% de ser escolhido. Então ele vai ser escolhido aqui, este cara foi escolhido aqui, e este foi escolhido aqui. Dado esses caras aqui, eles fizeram cruzamento, cruzou este cara com este cara, ó, formou esses dois caras, e este formou este. E a partir disso passou por uma mutação. Mutação é dado o indivíduo, escolhe um ponto e troca esse cara pelo... joga uma moeda e vê qual valor vai cair aqui dentro. Que não seja o valor que ele está nesse momento. Então, se este cara foi escolhido 5, ele tem de 1 a 8, menos o 5 para cair aqui dentro. Então foi realizado o cruzamento. E o cruzamento, ó, tem o tabuleiro, ele marca um ponto entre dois tabuleiros e troca. Esta parte vai com essa de trás, esta parte vai com essa daqui. E forma esse cara aqui. Na verdade, forma dois caras, né? A mutação é a mesma ideia. Observações sobre o algoritmo genético. Se o AG, né, estiver completamente implementado, corretamente implementado, a solução evolui em gerações sucessivas. A aptidão do melhor indivíduo e do indivíduo médio aumenta em direção ao ótimo global. Tá, pessoal? Então essa é a ideia de algoritmo genético. Espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje. Só lembrando que a gente viu 3 famílias de algoritmos e que são todas além das buscas tradicionais que a gente já viu, de busca cega e busca com informação. Forte abraço, até a próxima aula.